Auxílio ou empecilho. Escrito por Charles Henry Mackintosh. Quem és tu? De entre os muitos favores que nos são concedidos pelo nosso bondoso Senhor, um dos mais elevados é, sem dúvida, o privilégio de estarmos presentes na Assembleia do seu amado povo. Podemos assegurar, com confiança, que todo aquele que verdadeiramente ama a Cristo se alegrará com os seus onde ele prometeu estar, seja qual for o caráter da reunião. Quer seja para tomar a ceia do Senhor e assim recordar a sua morte, quer para estudar a palavra de Deus e conhecer a sua vontade, quer para a oração a fim de lhe narrarmos as nossas necessidades e receber bênçãos do seu inesgotável tesouro. Todo o coração devoto desejará estar aí presente. E podemos estar certos de que qualquer que voluntariamente negligenciar comparecer na Assembleia, conserva a sua alma num estado frio, morto e perigoso. Descuidar-se alguém de se congregar é dar o primeiro passo no plano inclinado que conduz ao abandono de Cristo e dos seus preciosos interesses. Hebreus capítulo 10, versículo 25 a 27. Desejamos avisar o leitor, desde já, que não vamos discutir a questão, tantas vezes suscitada. Como podemos saber a que congregação devemos ir? É, sem dúvida, uma questão de primeira importância e que todo crente precisa de resolver antes de tomar o seu lugar em qualquer assembleia ou igreja local. Unir-se alguém a uma congregação sem saber quais os princípios em que ela se reúne é proceder com ignorância ou indiferença e é incompatível com o temor do Senhor e o amor da sua palavra. Não vamos, porém, apresentar esta questão. Não nos ocuparemos dos princípios da congregação, mas sim do nosso estado e conduta na Assembleia. Uma questão, aliás, de grande importância moral para toda a alma que professa reunir-se em nome daquele que é santo e verdadeiro. Numa palavra, a nossa tese está distintamente especificada na epígrafe deste folheto em áudio. Vamos supor que o leitor conhece claramente onde e como se deve congregar, e por consequência, o que temos a fazer neste momento é suscitar-lhe, no coração e na consciência, esta pergunta solene: sou eu um auxílio ou um empecilho para a igreja? Todo indivíduo, membro de qualquer igreja ou assembleia, é uma ou outra coisa. Isto é claro e um assunto muito sério. Se o ouvinte abrir a Bíblia e ler refletidamente e em oração a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, encontrará claramente estabelecida esta grande verdade prática. Cada membro exerce uma influência sobre o resto do corpo. Acontece com o corpo humano que, se houver qualquer coisa de extraordinário no mais fraco e obscuro membro, todo o corpo o sente por meio da cabeça. Se houver uma unha arrancada, um dente quebrado, um pé deslocado, qualquer membro, músculo ou nervo fora de ordem, isso será um empecilho para todo o corpo. Acontece o mesmo com a Igreja de Deus, o corpo de Cristo. Se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijarão com ele. O estado de qualquer membro afeta o corpo inteiro. Daí se deduz que cada membro é um auxílio ou um empecilho para todos os demais. Que profunda verdade! E é tão prática quanto profunda. Lembremos-nos que o apóstolo Paulo não fala apenas de qualquer igreja ou assembleia local, porém de todo o corpo do qual, sem dúvida, cada assembleia em particular deve ser uma expressão local. Deste modo, diz ele, dirigindo-se à igreja de Corinto: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Na verdade, existiam outras assembleias, e se o apóstolo se tivesse dirigido a qualquer delas a respeito do mesmo assunto, teria usado da mesma linguagem. Portanto, o que era verdadeiro para cada uma delas era-o para todas, e o que era verdadeiro no todo era verdadeiro em cada expressão local. Nada pode ser mais claro, mais simples, mais profundamente prático. Todo o assunto apresenta três das mais preciosas e poderosas forças dinâmicas para uma vida santa, sincera,
e devota, a saber, primeiro, que não desonremos a cabeça, a que estamos unidos. Segundo, que não ofendamos o Espírito Santo pelo qual estamos unidos. E terceiro, que não injuriemos os membros com os quais estamos unidos. Pode alguma coisa exceder o poder moral de motivos como estes? Oh, que bom seria se o povo amado de Deus se convencesse deles! Uma coisa é sustentar e ensinar a doutrina da unidade do corpo, e outra, completamente diferente, sentir e mostrar o seu santo poder formativo. Ai, a pobre inteligência humana pode discutir as verdades mais elevadas sem que o coração, a consciência e a vida tenham jamais sentido a santa influência delas. E esta é uma consideração por demais solene para todos, que nós a ponderemos em nossos corações e que ela influa em toda a nossa vida e caráter. Que a verdade de haver um só corpo seja uma grande realidade moral para cada membro desse mesmo corpo que se acha sobre a superfície da Terra. Aqui poderíamos concluir este folheto em áudio sentindo, como de fato sentimos, que se a gloriosa verdade sobre a qual temos meditado fosse sustentada com o poder vivificante da fé pelo povo amado do Senhor, certamente se lhes seguiriam então todos os preciosos resultados práticos. Ao deliberarmos, porém, escrever, apresentou-se-nos claramente ante o Espírito uma fase especial do assunto, o modo como são afetadas as diferentes congregações pela condição da alma, atitude do coração e estado do espírito de todos os assistentes. Repetimos e com ênfase, não apenas de todos os que ostensivamente tomam parte, mas de todos os que formam a congregação. Não há dúvida que pesa uma responsabilidade especial e muito séria sobre aqueles que tomam parte no ministério, quer seja apresentando um hino, fazendo oração ou dando graças, lendo a palavra de Deus, ensinando ou exortando. Todos estes devem estar bem certos de que foram divinamente chamados e preparados para isso. Ainda mais, que são simplesmente os instrumentos na mão do Senhor em tudo o que tencionarem fazer. De outro modo, poderão causar certo dano à congregação. Podem impedir a adoração, interromper a comunhão e servir, enfim, de verdadeiro tropeço em tal ocasião. Tudo isto é muito sério e exige um santo cuidado da parte daqueles que tomam o encargo de qualquer fase do ministério na Assembleia. Até mesmo um hino pode tornar-se um empecilho positivo, pode interromper o curso e abaixar o tom espiritual da Assembleia. Ainda mais, a preciosa palavra de Deus pode ser lida fora de propósito e inoportunamente. Finalmente, tudo o que não é fruto direto do Espírito de Deus pode, apenas, impedir a edificação e bênção da Assembleia. Todos os que tomam parte no ministério devem ter o distinto discernimento de que são guiados pelo Espírito em tudo o que fazem. Devem ser governados por este único imperativo e absorvente fim: a glória de Cristo na Assembleia e a bênção da Assembleia por meio dele. Se assim não acontecer, farão melhor em estar calados e esperar no Senhor. Darão mais glória a Cristo e mais bênção à Assembleia com a espera tranquila, do que com a incessante ação e as inaproveitáveis palavras. Porém, ao mesmo tempo que sentimos e confessamos a importância de tudo o que tem de se dizer com referência à santa responsabilidade de todos os que ministram na Assembleia, estamos completamente persuadidos de que a harmonia, o caráter e o efeito geral da congregação estão intimamente ligados com a condição moral e espiritual de cada membro em particular. É isto, confessamos, o que nos pesa no coração e nos levou a escrever esta advertência. Cada alma pertencente à congregação é um auxílio ou um empecilho, um contribuinte ou esbanjador. Todos os que assistem com um espírito devoto, sincero e amoroso, que vêm simplesmente para se encontrar com o Senhor, que se congregam na Assembleia como sendo o lugar onde o seu precioso nome é recordado, que se regozijam de aí estar, porque ele aí está também. Todos estes são um verdadeiro auxílio e bênção para a congregação.
Quem dera que Deus aumente o seu número. Se todas as igrejas ou assembleias fossem compostas de tão abençoados elementos, que história tão diferente se teria para contar. E por que não? Não é uma questão de ter um dom especial ou muita sabedoria, mas de haver graça e santidade, verdadeira piedade e abundância de oração. Numa palavra, depende simplesmente dessa condição da alma em que todo o Filho de Deus e todo o servo de Cristo deve estar, e sem a qual os dons mais preciosos e a sabedoria mais ampla são um empecilho e um laço. O mero dom e a inteligência sem uma consciência exercitada e sem o temor de Deus podem ser e têm sido usados pelo inimigo para a ruína moral das almas. Porém, onde há verdadeira humildade e essa seriedade e realidade que o sentimento da presença de Deus sempre produz, aí teremos o que certamente dará harmonia profunda, vivacidade e espírito de adoração a uma assembleia. Existe uma grande diferença entre uma assembleia de povo reunida ao redor de um homem possuidor de dons e outra reunida simplesmente para o próprio Senhor. Se o povo se reúne meramente por motivo do ministério que recebe, quando esse ministério faltar, falta-lhe todo o motivo para se reunir. Porém, quando almas sinceras e ardentemente devotas se reúnem simplesmente para o próprio Senhor, então, ao mesmo tempo que hão de ficar muito agradecidas por qualquer verdadeiro ministério, quando o podem obter, não estão dependentes dele. Não avaliam menos o dom, mas dão muito maior valor àquele que o deu. Ficam agradecidas pelos regatos, mas dependem unicamente da fonte. Numa palavra, dão ao dom o seu devido lugar. Porém, aqueles que ligam indevida importância ao dom, que se estão sempre queixando da falta dele e não podem regozijar-se numa reunião sem ele, são empecilhos e uma fonte de fraqueza para a Assembleia. E há outros empecilhos e fontes de fraqueza que merecem séria consideração de todos. Se viermos num estado de alma frio, endurecido e descuidado do modo simplesmente formal, sem nos termos examinado a nós mesmos, sem exercício espiritual e sem espírito quebrantado, mas, pelo contrário, com um espírito murmurador, queixoso, julgando a tudo e a todos, exceto a nós mesmos então. Na verdade, seremos um empecilho para a bênção, o proveito e a felicidade da congregação. Somos como a unha arrancada, o dente quebrado ou o pé deslocado. Como tudo isto é triste, humilhante e terrível. Quem dera que vigiemos e oremos para que isto não suceda. Por outro lado, aqueles que se apresentam na Assembleia com disposição amorosa, benigna, cristã, que simplesmente se regozijam em encontrar os seus irmãos para tomar a ceia do Senhor e para o adorarem, para juntos estudarem as Sagradas Escrituras, ou ao redor do trono da graça para orarem, que em suas afeições ternas e profundamente cordiais abraçam todos os membros do amado corpo de Cristo, cujos olhos não estão enublados, ou as feições resfriadas por suspeitas sombrias ou apreensões, ou sentimentos grosseiros para com qualquer dos que estão ao redor deles, que são ensinados por Deus a amar seus irmãos e a pensar neles como Deus pensa, que estão prontos a aproveitar-se de tudo o que o misericordioso Senhor lhes mandar, embora não venha sob a forma de um brilhante dom ou por meio de um mestre favorito. Todos estes são uma bênção divinamente enviada à Assembleia a que pertencem, seja qual for. Outra vez dizemos, e de todo o coração, quem dera que Deus aumente o seu número. Se todas as assembleias se compusessem de tais pessoas, respirar-se-ia a atmosfera do próprio céu. O nome de Jesus seria como unção lançada do alto. Todos os olhares se fixariam nele. Todo o coração se absorveria nele e haveria um testemunho mais poderoso do seu nome e presença entre nós do que aquele que poderia ser dado por meio do mais brilhante dom. Quem dera que o Senhor, cheio de graça, derrame a sua bênção sobre todas as suas assembleias espalhadas por todo o mundo. Que ele as liberte de todo o empecilho, de todo o peso, de toda a raiz de amargura.
Que todos os corações se unam em doce confiança e verdadeiro amor fraternal. Que ele coroe, com as suas ricas bênçãos, os trabalhos dos seus amados servos, quer entre o seu povo, quer entre aqueles que ainda o não conhecem, alegrando os seus corações e fortalecendo as suas mãos, tornando-os firmes e constantes, sempre abundantes na sua preciosa obra, na certeza de que o seu trabalho não será em vão. Texto escrito por Charles Henry Mackintosh. Narração realizada pelo canal Livros Cristãos em Áudio.